o recurso especial 1.868.188 de Goiás, a relatoria do ministro Vilas Boas Cueva, e aqui o pedido de vista foi formulado pela ministra Nancy Andrighi. O ministro Cueva votou no sentido do provimento do recurso especial, a ministra Nancy pediu vista e os demais estão aguardando. Então, tem a palavra a ministra Nancy Andrighi. Presidente, esse processo recebeu um pedido, eu recebi um pedido de adiamento de julgamento, porque um parecerista não teria tido tempo de entregar o parecer, mas o parecer agora está nos autos e no final do meu voto eu vou fazer os comentários em relação ao parecer, porque meu voto já estava pronto, senhor presidente. O recurso foi interposto por CMCPS, por meio do qual se pretende a reforma de um acordo do Tribunal de Justiça de Goiás. Por unanimidade, ele deu provimento à apelação interposta pelos recorridos e por meio da qual a ação declaratória de relação avoenga, cumulada com petição de herança, foi extinta sem resolução do mérito por intransmissibilidade, determinando-se, em razão disso, o retorno do processo ao primeiro grau de jurisdição para que se desse o regular prosseguimento. O eminente relator, ministro Cueva, conheceu e deu parcial provimento e afastou a negativa de jurisdição e de que não existiriam no tronco ancestral comum limitações para a identificação dos vínculos parentais, por mais distantes que sejam, pois o direito ao conhecimento da árvore genealógica é personalíssimo e imprescritível. Todavia, não há que se falar em possibilidade de sucessão processual do cônjuge sobrevivente da suposta neta que faleceu no curso da ação, uma vez que ele não possuía direito de representá-la na sucessão e se trataria de sujeito alheio à ordem de vocação hereditária. Ademais, disse que a ação não seria transmissível ao cônjuge sobrevivente, neta, porque a pretensão se limitaria ao reconhecimento da ancestralidade e somente interessaria esta declaração a quem pretendesse o reconhecimento do estado de neto, em razão do ineditismo da matéria e por se tratar de uma ação declaratória de relação avoenga, cumulada com petição de herança, eu pedi vista para melhor analisar. Inicialmente, anoto a minha total concordância com o voto do eminente relator no que tange à inexistência de negativa da prestação jurisdicional. Acerca da possibilidade de sucessão processual pelo cônjuge sobrevivente da suposta neta falecida no curso do processo, penso serem necessárias reflexões mais detalhadas. A esse respeito, é preciso destacar que foram deduzidos 2 pedidos na petição inicial da ação ajuizada pela suposta neta, ainda em vida. Primeiro, a declaração da existência de relação avoenga com as devidas averbações em seu registro. Segundo, a declaração da sua condição de herdeira, reservando-se o seu quinhão hereditário. Conquanto não haja dúvida sobre a natureza jurídica do pedido de reconhecimento da relação avoenga de cunho declaratório e personalíssimo, é também indispensável examinar a natureza do pedido de petição de herança, assim como examinar a espécie de relação existente entre os pedidos e a eventual possibilidade de sucessão processual pelo cônjuge sobrevivente e único herdeiro da suposta neta, especificamente em relação a esse pedido de petição de herança. Trago a lição de Humberto Teodoro Júnior, peço licença para não ler, está no voto, e digo, anote-se que, além de real e universal, a pretensão de petição de herança possui natureza condenatória e, consequentemente, prescritível, na forma da súmula 149 do Supremo Tribunal Federal e da uníssona jurisprudência desta Corte.
Cito também a lição de Cristiano Chaves de Farias e digo: estabelecidas essas premissas, passa-se ao exame da transmissibilidade de ambas as pretensões deduzidas na hipótese, que são declaratória de relação avoenga e a condenatória de petição de herança. De início, penso que não é correto afirmar respeitosamente que a ação de Estado em que se veicula a pretensão personalíssima seja sempre e obrigatoriamente, processualmente intransmissível aos herdeiros do falecido. Com efeito, a doutrina bem diferencia as intransmissibilidades absolutas das relativas, sendo que é nestas últimas os direitos personalíssimos, ou apenas as suas repercussões econômicas ou patrimoniais, são, mediante autorização legal, suscetíveis de transmissão e de defesa pelos herdeiros. Quanto ao ponto, são precisas as lições do professor Marinoni, do professor Matidiero, que cito e não leio. As regras jurídicas em exame no presente recurso especial, a saber, 1606 caput, parágrafo único do Código Civil, bem demonstram, pois, a possibilidade de uma ação de Estado de natureza personalíssima ser transmissível aos herdeiros. A despeito de a transmissibilidade das ações lato sensu ser a regra no sistema jurídico, e não por acaso, aliás, o artigo 485, inciso 9 do CPC, afirma que ela não se dará apenas por disposição legal. Não se pode olvidar que a transmissibilidade das ações de Estado, especificamente, deve ser orientada por regra distinta, mais restritiva e excepcional, quer seja diante da veiculação de pretensões personalíssimas e que somente interessem ao sujeito que as intentou, quer seja para evitar a contínua judicialização das relações familiares por infindáveis gerações. Por esse motivo é que, respeitadas as posições em sentido contrário, não é admissível a interpretação extensiva do artigo 1606, parágrafo único, segundo o qual, se iniciada a ação pelo filho, os herdeiros poderão continuá-la, a fim de que também as ações iniciadas pelos netos ou para outros descendentes em linha reta sejam igualmente transmissíveis aos herdeiros. Diante desse cenário, o pedido de declaração de existência de relação avoenga efetivamente perdeu o seu objeto pela superveniente ilegitimidade de causa que decorre da intransmissibilidade legal da referida pretensão ao cônjuge sobrevivente da autora falecida, devendo, quanto ao ponto, ser aplicada, então, a regra do artigo 485, inciso 9, do CPC. Entretanto, a solução dada ao pedido de índole meramente declaratório não resolve por completo as questões devolvidas no presente recurso especial, uma vez que deve ser examinado se o pedido de petição de herança, formulado de modo cumulativo pela suposta neta, deve ser declarado automaticamente a perda superveniente do objeto, ou a intransmissibilidade também desse pedido, ou se, ao revés, ele reuniria condições de prosseguimento de per si. Nesse particular, deve ser afastada desde logo a intransmissibilidade da petição de herança, na medida em que se trata de ação real, universal e condenatória, razão pela qual é plenamente admissível a sucessão processual pelo espólio ou herdeiros na hipótese de falecimento do seu autor. A esse respeito, aliás, basta verificar que se a relação avoenga houvesse sido reconhecida previamente ao ajuizamento da petição de herança,
não existiria absolutamente nenhum óbice para que ela prosseguisse após a morte da neta, mediante o ingresso do seu cônjuge sobrevivente na qualidade de sucessor processual. Na hipótese, contudo, ambas as pretensões, a declaração de existência de relação avoenga e a petição de herança, foram deduzidos pela suposta neta falecida no curso da ação de forma cumulativa na mesma ação, o que torna ainda mais complexa a resolução da questão em exame. Para solver a controvérsia e verificar se a perda de objeto da declaração de relação avoenga acarreta necessariamente a perda do objeto da petição de herança, é imprescindível examinar a natureza da relação existente entre esses pedidos. E, nesse sentido, a definição da existência de vínculo de parentesco apresenta-se como uma questão prejudicial à condenação de quem participou da partilha a restituir, no todo ou em parte, o que cabe ao autor da petição de herança. Isso porque a existência do vínculo de parentesco é, logicamente, antecedente e efetivamente subordinante à resolução de mérito da petição de herança, de modo que, ausente o vínculo, será naturalmente improcedente a petição de herança, ao passo que, existente o vínculo, poderá ser procedente a petição de herança se presentes os seus demais requisitos ensejadores, como, por exemplo, a viabilidade temporal do pedido e existência da própria herança. Sobre o conceito de prejudicialidade, são preciosas as lições de Fernando Gajardoni, Delore, André Vasconcelos Roques, Umar, que transcrevo ainda de Fred Didier. E digo que, na hipótese, o fato de ter havido a formulação cumulativa do pedido de declaração da relação avoenga e da petição de herança não retira a qualificação daquela como questão prejudicial, razão pela qual a impossibilidade de julgamento do pedido de declaração de relação avoenga por intransmissibilidade não pode impedir o exame desta questão como fundamento da decisão da petição de herança, e será em caráter incidente tanto. Com efeito, perceba-se que, na petição inicial, a autora, que faleceu no curso da ação, a existência da relação avoenga é objeto do pedido, declaração com força de coisa julgada material e com todos os seus consectários registrais, e também é causa de pedir da petição de herança, declaração para o fim de viabilizar a condição de herdeira, sem força de coisa julgada e sem as respectivas alterações registrais. Diante desse cenário, a superveniente impossibilidade de julgamento do pedido declaratório de relação avoenga não acarreta, no meu modo de ver respeitosamente, necessariamente a impossibilidade do julgamento do pedido de petição de herança, especialmente quando ambas as pretensões foram deduzidas conjuntamente pela autora em vida, o que demonstra que ela sempre pretendeu não apenas a investigação pertinente ao seu estado, que é a tutela personalíssima e intransmissível, mas também o que ela pretendia era obter a herança de seu suposto avô, tutela patrimonial e transmissível. Sublinhe-se que não se está aqui sustentando, e isso é importantíssimo registrar, que haveria extensão aos herdeiros, em especial aos cônjuges e companheiros, da legitimação para pleitear em caráter principal a declaração de existência de vínculos de parentescos entre falecidos e nem tampouco que poderiam eles propor petição de herança com fundamento em declaração incidental de existência de relação de parentesco não investigada em vida por quem preteritamente faleceu. A solução apresentada é especificamente para uma singular situação, qual seja, em que um descendente não contemplado pelo artigo 1606, parágrafo único do Código Civil,
ajuiza em vida ação com pedido de natureza personalíssima e intransmissível, que é a declaração de relação avoenga, cumulada com pedido condenatório transmissível, que é a petição de herança, e vem a falecer no curso da ação. Nessa hipótese, embora não seja possível a sucessão processual e o regular prosseguimento da ação quanto ao pedido declaratório da relação avoenga, não há respeitosamente óbice, com as consequências registrais, inclusive, não há respeitosamente óbice para que essa questão seja examinada, não mais em caráter principal, como pedido, mas em caráter incidental, como causa de pedido e fundamento de um pedido em que se admite a sucessão processual, porque patrimonial e condenatório, que é a petição de herança. Finalmente, anote-se que data máxima vênia descabe objetar o prosseguimento da ação especificamente quanto ao pedido de petição de herança, ao fundamento de que o cônjuge sobrevivente da suposta neta não possuiria aptidão jurídica para representá-la na sucessão do pretenso avô, eis que a representação somente ocorreria em linha descendente ou colateral. A uma, porque a sentença e o acórdão recorrido não enfrentaram essa questão, que tampouco foi suscitada pelo recorrente ou devolvida à apreciação desta Corte no recurso especial, que se limita, repise-se, somente ao exame da matéria relacionada à sucessão processual da suposta neta pelo cônjuge sobrevivente nos pedidos de declaração de relação avoenga e petição de herança. Desse modo, está ausente o indispensável pré-questionamento da matéria relacionada aos requisitos para a sucessão por representação. A duas, porque não se vislumbra, ao menos não utióculi, que a suposta neta não seria herdeira por representação do pretenso avô, na medida em que a representada, sua mãe, era pré-morta em relação ao autor da herança, o suposto avô. E terceiro, porque merecem ser melhor examinadas desde as instâncias ordinárias e sob o crivo do contraditório substancial, as teses de que o cônjuge sobrevivente não se beneficia do direito de representação no inventário do suposto avô e de que apenas a suposta neta e mais ninguém poderia recolher a herança deixada por seu avô, pressuposto, aliás, não previsto na lei. Isso porque, se confirmada a existência da relação avoenga, o direito de herdar por representação teria se perfectibilizado regularmente, de modo que deveria ser melhor debatida, no meu modo de ver, a questão relacionada à possibilidade do cônjuge sobrevivente da suposta neta atuar no inventário como herdeiro do quinhão hereditário a ela pertencente, especialmente porque causa alguma perplexidade que os direitos hereditários, que podem ser cedidos a terceiros, absolutamente estranhos à sucessão, observado o direito de preferência a que se refere o artigo 1794, não possam ser titularizados e vindicados pelo cônjuge sobrevivente de uma herdeira no inventário do autor da herança. A propósito, a recorrente, em petição protocolada no último dia 29/7, noticiou a existência de cessão de direitos hereditários pelo recorrido a terceiro, fato que, em verdade, corrobora com a possibilidade de prosseguimento apenas da petição de herança ajuizada em vida pela suposta neta e que não implica, respeitosamente sequer, em sucessão processual no polo ativo da ação, nos termos do artigo 109 do Código Civil. Por qualquer ângulo que se examine, a questão, pois, revela-se, no meu modo de ver, descabido e prematuro examinar a presença ou não dos requisitos necessários para que o cônjuge sobrevivente
da suposta neta herde o eventual quinhão hereditário em virtude do falecimento do pretenso avô, quando a questão decidida e devolvida envolveu apenas e tão somente a possibilidade do cônjuge sobrevivente suceder processualmente à suposta neta na ação por ela ajuizada. E por isso, rogando todas as vênias e as mais respeitosas ao relator, eu conheço e dou parcial provimento ao recurso especial, presidente, a fim de extinguir apenas em parte a ação, somente quanto ao pedido de declaração da existência de relação avoenga com as devidas averbações em seu registro, mantendo-se o acórdão recorrido quanto à determinação de que seja dado o regular prosseguimento à ação quanto ao pedido de petição de herança. Como veio aos autos, senhor presidente, um parecer no período em que eu estava com a vista, eu faço algumas ponderações sobre o parecer. Primeiro, a parte inicial do parecer não destoa do voto, tanto meu quanto do eminente relator, no sentido de ser intransmissível por si só a pretensão de investigação da relação avoenga, e, inclusive, por isso, o voto que propus agora é no sentido de dar parcial provimento para extinguir apenas a parte relativa à intransmissibilidade. Na parte final, ou seja, as folhas 751 a 754, o parecer aborda de modo muito sucinto a questão da petição de herança e da possibilidade da sua subsistência. E eu destaco do parecer, primeiro, o parecer trata a petição de herança como mera decorrência lógica da investigação da relação avoenga, desconsiderando, contudo, que esta questão também é causa de pedir da petição de herança. Segundo, o parecer desconsidera a diferença entre o pedido de reconhecimento da investigação avoenga com consectários registrais e coisa julgada e a causa de pedir fundada em vínculo avoengo, sem os consectários. E terceiro, o parecer também não considera a singularidade da hipótese em que ambos os pedidos foram deduzidos em vida pela suposta neta, que demonstrou, repito, não apenas interesse em investigar os seus vínculos genéticos, mas ela tinha interesse específico também em concorrer com a sucessão do investigado. Também, o parecer não está aqui se autorizando que terceiros, sem nenhuma relação ou vínculo, ajuizem ações ou que sucedam processualmente as partes em questão personalíssimas, mas resolvendo, como eu disse no meu voto, uma questão específica, que é o pedido não personalíssimo da petição de herança quando haja uma questão investigatória como causa de pedir. Aliás, o próprio parecer assinala que os pedidos possuem autonomias e finalidades distintas. Se assim é, e se a regra do sistema é a transmissibilidade das ações, não se pode emprestar à ação transmissível uma causa de intransmissibilidade que pertence exclusivamente ao pedido autônomo e com finalidade distinta, que é a relação avoenga. É como voto, senhor presidente, pedindo excusas pela extensão, mas é, como eu disse, o ineditismo da questão impunha essa análise. Obrigada. Senhor presidente, na ocasião, como a ministra Nancy sinalizou que pediria vista, eu não cheguei a ler meu voto em maior extensão. Eu queria apenas, sem lê-lo inteiramente... Perdão. Eu não devia ter dito antes. Imagina, ministra Nancy. Na verdade, eu louvo o seu bem lançado voto, que fez distinções muito importantes. Mas devia ter dito antes, por favor. E trouxe lições muito valiosas. Esse caso é realmente um caso muito peculiar, né? Acho que nunca foi trazido um caso com essas características ao tribunal, mas então eu chamaria atenção apenas aqui, já na página 12 de meu voto, no penúltimo parágrafo, digo que o cônjuge varão de possível neta do falecido avô, que venha a falecer no curso da ação de investigação avoenga,
não se beneficia do direito de representação no inventário do suposto avô, porquanto sujeito alheio à ordem de vocação hereditária originária. Por outro lado, não se desconhece o basilar princípio sucessório de que o herdeiro mais próximo exclui o mais remoto. No caso, os possíveis reflexos patrimoniais limitar-se-iam à linha ancestral da mesma família, pois a herança deve retratar os laços mais próximos de parentesco. Nesse sentido, pode-se afirmar existir uma regra de equidade no sistema que leva a ver na natureza da representação uma forma de manter o patrimônio no círculo não apenas de indivíduos, mas do grupo que representa o filho do sucedido. Não se visualiza, pois, nenhuma substituição legal ou uma subrogação nos direitos hereditários, e sim um conceito social do que deve compreender-se como herdeiro. A continuidade da ação de investigação em relação ao Wang já ajuizada em vida por sua falecida esposa ficaria distrita à definição da ancestralidade, que todavia tem manifesto caráter personalíssimo, em particular porque a neta atuava em nome próprio. Consequentemente, Caio Mário da Silva Pereira ensina ser necessário que, além de sobreviver ao defunto, pudesse a própria herdeira, no caso a neta, recolher a herança, o que é impossível em virtude de sua morte. Outra não é a lógica do enunciado 521 das Jornadas de Direito Civil, que enfatizam a legitimidade apenas quando houver direito próprio para propor o reconhecimento do vínculo de parentesco. Continuo, não se vislumbra a legitimidade do cônjuge sobrevivente para suceder processualmente a falecida esposa na ação originária com quem era casado sob o regime de comunhão parcial de bens e que não deixou descendentes ou ascendentes. Isso porque é evidente que o interesse jurídico próprio é de quem pretende a declaração de estado de neto, na lição de Rosa Neri. Admitir outra interpretação significaria fomentar e eternizar litígios de caráter exclusivamente patrimonial, aptos a alterar o escopo da herança, que é proteger o clã familiar e não terceiros alheios ao parentesco. Logo, não remanesce interesse jurídico a ensejar a continuidade da ação, que é próprio de quem pretende declarar-se o estado de neto. Também na lição de Rosa Neri e Nelson Neri. Em última análise, admitir a sucessão processual do recorrido acarretaria uma quebra na cadeia familiar, burla a legítima e insegurança jurídica. Rosa Neri, com razão, alerta que é necessário compreender melhor o direito privado como um sistema unitário, lógico e ético inspirado por valores. Não se olvida que essa corte já reconheceu a legitimidade de herdeiro testamentário para prosseguir a ação investigatória iniciada pelo filho que vem a falecer no curso do processo. É o recurso especial 1.392.314 da lava do eminente ministro Belize, julgado em 2016. A presente situação, contudo, não se assemelha àquele precedente, desafiando um distinguishing, visto que, versa a respeito de sucessão legítima e não testamentária, e dois, porque a investigação almejada é avoenga e não filial. Assim, a ratio decidente daquele precedente não se aplica ao caso e não pode servir para solucionar o conflito. É claro que se a relação avoenga tivesse sido determinada antes do falecimento da suposta neta, não haveria essa discussão, mas, como bem lembrado pela eminente ministra Nancy, houve um pedido cumulado, o que nos leva à difícil questão de saber se é possível adotar a solução preconizada por Sua Excelência, que é de reconhecer que aquele pedido não pode prosperar, porque falece legitimidade ao cônjuge sobrevivente da suposta neta, no que tange aquele direito personalíssimo, mas subsiste o direito material à herança, a petição de herança, portanto, o legitimaria. Mas a questão da prejudicialidade dessa definição é que talvez seja o maior desafio. A solução proposta pela eminente ministra Nancy é, sem dúvida, interessante, na medida em que
permitiria que fosse essa questão decidida incidentalmente. Eu, contudo, pedindo vênia à Sua Excelência, mantenho o meu voto, no sentido de entender que não seria possível, seria contraditório admitir essa solução, na medida em que a definição daquela relação jurídica ela é prejudicial à própria definição subsequente de estabelecer a condição de herdeiro do cônjuge sobrevivente. Então, eu, com a devida vênia, mantenho o voto. Ministro Belice, desculpa. Presidente, eu também vou pedir vênia aqui à ministra Nancy. O voto da ministra Nancy trouxe ponderações acertadíssimas e vem discutindo a parte inicial de que tudo foi discutido, não haveria nenhuma falta de prestação jurisdicional, faz considerações aprofundadas sobre a natureza de prejudicial dessa existência do vínculo parentesco da relação avoenga, e é indiscutível a prejudicialidade, faz considerações sobre a restrição à interpretação extensiva daqueles que podem prosseguir na ação, também perfeitas. E já no item 26, 25, 26, deixa eu ver aqui. No item 20, a definição nesse sentido, a definição da existência do vínculo de parentesco apresenta-se como uma questão prejudicial à condenação de quem participou da partilha, restituindo todo em parte o que o autor da petição de herança, o que cabe ao autor da petição de herança. Aí fala sobre os conceitos de prejudicialidade e ela diz aqui, a ministra Nancy, com efeito percebe-se que na relação... Não é bem aqui, deixa eu achar aqui. Item 34, a ministra precisa. Isso porque, se confirmada a existência de relação avoenga, o direito de herdar por representação teria se perfectibilizado regularmente, de modo que deveria ser melhor debatida a questão. Então, eu também fiquei com dificuldade de... A ministra está declarando extinta a ação declaratória na parte que reconhece, que poderia vir a reconhecer a relação avoenga, essa relação de parentesco que autorizaria a petição de herança, mas permite essa mesma relação, essa mesma discussão, não como prejudicial, mas como questão incidental na petição de herança que estaria acumulada. Eu penso que, na linha do voto do ministro Cueva, é que se essa relação avoenga não foi, em vida, resolvida favoravelmente a quem estava na sucessão hereditária, né, na linha descendente, não poderia ser levada à frente pelo cônjuge, que não herda por representação. Então, ao mesmo tempo em que se afasta a ação em que se poderia reconhecer a relação avoenga, se permite que essa relação avoenga seja discutida na ação principal de petição de herança, na ação condenatória, como a ministra bem colocou. Eu não consegui ainda, seria por forma ali, não pode na prejudicial, mas pode ser uma questão incidental na petição de herança. Pedindo vênia, ministra, se eu estou na mesma convicção do ministro Cueva de que se essa questão prejudicial, a relação avoenga, não foi em vida conferida à herdeira, que depois faleceu, a neta, e não deixou filhos, não poderia o marido prosseguir nem naquela questão prejudicial, na ação declaratória, e nem discutir esse vínculo na ação de petição de herança. Então, pedindo vênia, ministro Nancy, estou acompanhando o voto do ministro Cueva no sentido de restabelecer a sentença de primeiro grau, dar um provimento para restabelecer a sentença que extinguiu o feito totalmente. Esse é o voto, presidente.
Ok. Ministro Paulo Dias Moura Ribeiro. Pois não, senhor presidente. A questão realmente traz uma novidade, e esta eu até anotei quando li, primeiramente, o voto do ministro Vilas Boas Cueva. E, ao ler o voto do ministro Vilas Boas Cueva, no item 7 da ementa, eu coloquei uma dúvida, quando ele diz que não remanesce interesse jurídico ao cônjuge supérstite na continuidade da ação. E eu coloquei a dúvida justamente em razão desse artigo 1829, inciso 1º, que tanto tem nos afligido aqui na nossa terceira turma. Aliás, tem afligido sistematicamente a todos em razão da redação e da dificuldade da sua interpretação ou da sua compreensão no mundo atual. Então, em razão deste artigo que permite esta sucessão por parte do cônjuge na forma do 1829, tão discutido por nós já aqui, me chama a atenção e, em razão disso, eu ouso acompanhar a divergência, ainda até em função do artigo 1606, parágrafo 1º, mencionado no voto da ministra Nancy Andrighi, associado ao 110 do novo Código de Processo Civil. É um caso extremamente delicado, mas eu voto assim com o devido respeito ao ministro Vilas Boas Cueva e ao ministro Marco Aurélio Bellis. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Bom, então, com isso, acabou se estabelecendo um empate entre as duas posições. Então, nesse caso, eu vou pedir vista e depois, oportunamente, então, eu trago até pela relevância, questão extremamente interessante e curiosa. Então, pedir vista. Então, após o voto da relatora, o voto da ministra Nancy, divergindo parcialmente do relator, no que foi acompanhada pelo ministro Moura Ribeiro, e tendo o ministro Marco Aurélio Bellis acompanhado o voto do relator, estabelecido empate, pediu vista o presidente. Ok?